começando no final do capítulo, no verso 57. Lucas capítulo 9, começando no verso 57. E o texto diz assim: indo eles caminho fora, alguém lhe disse: seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm seus covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro disse Jesus: segue-me. Ele, porém, respondeu: permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu: deixa aos mortos o sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Outro lhe disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus lhe replicou: ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Que o Senhor nos abençoe neste meditar da palavra dele a partir de agora. Há um pedido para crianças a partir de 3 anos até, que idade? Até 10 anos. Então podem ir com o grupo que vai conduzi-las agora na sua mensagem apropriada, né? Hoje o reverendo Luiz Roberto pregou para as crianças de manhã, não foi? Não é? Mas agora elas têm uma pregadora especial lá. O evangelista Lucas, meus irmãos, é um pouco diferente dos outros dois, Mateus e Marcos, que procedem do judaísmo. Eles nasceram no judaísmo, eles eram hebreus, e eles eram pessoas, um deles, Mateus, nós cremos que era apóstolo de Jesus, portanto andou com Jesus todo o tempo a partir da sua convocação. Mas Marcos provavelmente era um moço de segunda geração, que não acompanhou Jesus Cristo, mas teve o testemunho dos apóstolos, especialmente do apóstolo Pedro, segundo a tradição, e ele então foi o que primeiro escreveu este modelo de texto, este modelo de redação que é o estilo evangelho. Não pretendiam nenhum deles fazer uma biografia detalhada do Senhor Jesus Cristo. O que eles pretendiam era comunicar, Mateus pretendia comunicar que Jesus era o filho de Abraão, filho de Davi, portanto era uma pessoa muito bem próxima dos israelitas, enquanto que Marcos tinha uma visão mais abrangente, e ele foi o primeiro a escrever o evangelho, o seu evangelho, tinha o propósito de falar aos romanos, e portanto ele tinha uma linguagem mais sentimental, mais direta, especialmente para um mundo gentil. Mas quando Lucas chega, Lucas é uma pessoa evangelizada. Dá para diminuir um pouquinho o volume? Lucas é uma pessoa evangelizada e que passou a ter uma companhia de um tal apóstolo Paulo. Não sei se conhecem essa figura, não é? E passou a conviver após determinado tempo da sua carreira com o apóstolo Paulo, e passou a andar com ele nas viagens missionárias, e passou a perceber
que o evangelho não estava mais restrito à Judéia, nem a Samaria, nem a Galileia, mas o evangelho tinha se espalhado de tal maneira que agora novas comunidades estavam aparecendo por toda parte. Mas tinha uma pessoa que Lucas especialmente estava querendo atrair, explicar. E foi assim então que nasceu o Evangelho de Lucas, dirigido a um personagem histórico chamado Teófilo. E não só o Evangelho, mas também o livro de Atos dos Apóstolos é dirigido para este rapaz, para este homem chamado Teófilo. E o objetivo de Lucas foi tentar colocar os eventos da vida de Jesus Cristo e depois deles a vida dos apóstolos e como o evangelho do reino de Deus foi sendo divulgado e as pessoas foram crendo, foram aceitando e foram entregando suas vidas para Cristo. É, portanto, uma expedição que Lucas faz no mundo literário, mas não com o objetivo de literatura, e sim com o objetivo de mostrar que Jesus Cristo veio buscar e salvar o que se havia perdido, não só na nação de Israel, mas em todas as nações. E naturalmente Lucas se baseou em Marcos para falar, para usar, para escrever a sua história. Possivelmente ele também baseou-se em elementos de Mateus, mas há muitas outras fontes que os críticos avaliam como importantes para que Lucas tivesse escrito isto que escreveu. No trecho que nós lemos aqui, Lucas acrescenta ao texto de Mateus mais uma pessoa, enquanto que Mateus fala de duas pessoas que estavam conversando com Jesus e dizendo a mesma coisa: eu vou te seguir. Lucas acrescenta uma terceira pessoa, e por isso existe uma diferença entre Lucas e Mateus, porque no propósito de Lucas, essa terceira pessoa também é importante nesta narrativa aqui. O que nós enxergamos nesta altura do livro? Nós enxergamos a caminhada de Jesus Cristo para Jerusalém, a última viagem que ele faz para Jerusalém. Ele tinha acabado de ser rejeitado numa vila samaritana, porque ele estava indo na direção de Jerusalém e os samaritanos não tinham amizade com os judeus e vice-versa. Os seus discípulos quiseram invocar fogo dos céus, não é? Para que aquela aldeia desaparecesse do mapa. E Jesus Cristo, que tinha acabado de fazer coisas maravilhosas como a transfiguração, a cura de uma pessoa possessa, estava envolto por uma multidão de admiradores. E essa comitiva ia andando, e por certo as pessoas queriam bater um papo com Jesus, porque Jesus era muito ilustre. Jesus tinha alçado uma fama extraordinária como um profeta, um homem que dizia a verdade sempre, uma pessoa que tinha um carisma de ensino que era totalmente diferente dos escribas, dos doutores da lei, dos professores das sinagogas. Então eles estão caminho afora, e de repente alguém se aproxima de Jesus Cristo e diz a seguinte frase: seguir-te-ei para onde quer que fores. O que esta pessoa estava vendo? Bom,
Esta pessoa estava vendo uma multidão cercando Jesus. Esta pessoa estava vendo os discípulos de Jesus Cristo andando ao lado dele, e aquilo parecia uma coisa muito prestigiosa. Um pouco antes, inclusive, eles estavam discutindo entre eles qual dos apóstolos era o melhor e o maior. Parece brincadeira de adolescente. E meus queridos irmãos, Jesus Cristo tomou uma criança, colocou no meio deles e diz: quem receber uma criança em meu nome recebe a mim. Quer dizer, o discípulo de Jesus Cristo tinha que ser uma pessoa tão simples que uma criança, especialmente naquele contexto onde as crianças eram relegadas a um segundo plano, um discípulo de Jesus Cristo tinha que considerar uma criança como um pequenino de Jesus. Este foi o dito do Senhor Jesus Cristo, então, para os seus discípulos. Mas agora, então, eles encontram este homem que diz assim: eu vou te seguir onde quer que for, porque parece que é muito bom, parece que é muito gostoso, parece que é sensacional estar do teu lado, parece que é uma coisa assim, que me dá bastante relaxamento, me dá bastante paz, sabe, estar aqui é muito bom, estar aqui refresca o meu coração, refresca a minha alma, e olha, além disso, ficar do lado de Jesus Cristo, não precisa ser nenhum Jesus Cristo, para a gente querer ficar do lado de pessoas famosas. Você já foi a algum congresso em que tem 2.000 pessoas e tem um rapaz lá, um pregador lá na frente, e você luta para tirar uma selfie com ele? Era o que esse homem queria. Ele queria o sucesso de Jesus, ele não enxergava outra coisa. Ele não enxergava outra coisa. E a ideia da palavra de Deus é esta: quando fala seguir-te-ei, eu não vou te seguir apenas andando atrás de você, eu vou seguir o que você ensina, eu vou seguir o que o Senhor ensina, eu vou seguir o que a doutrina nova que está chegando no nosso espaço aqui diz. Eu estou pronto para andar assim. Vocês sabem que Jesus Cristo conhece as pessoas, não é? Ele não precisou estudar psicologia, ele não precisou fazer nenhum trabalho nessa direção para conhecer os seres humanos. Jesus Cristo olhava para uma mulher samaritana, nunca tinha visto antes, e diz assim: você não tem marido, você mora com um amante. Ele olhou para Nicodemos, que veio procurá-lo de noite, e disse assim: Nicodemos, você precisa nascer de novo. Ele olhou para o moço rico e disse assim: olha, te falta uma coisa, vai e vende tudo que você tem e dá aos pobres, depois vem e segue-me, porque ele sabia que o moço amava o dinheiro. Ele olhou para Zaqueu e viu não apenas um rapazinho pequeno, curioso por saber quem Jesus Cristo era, mas ele sabia que Zaqueu era um ladrão, e ao pregar o evangelho para ele, Jesus Cristo declarou que Zaqueu havia sido salvo naquele dia, porque ele era um escolhido de Deus. Como Jesus Cristo não ia saber o que é que este homem que diz: eu vou te seguir por onde quer que for, como ele não ia saber
o que esse homem tinha no coração. É claro que ele sabia. Se a gente lembrar da vida de Jesus Cristo, nós vamos nos lembrar que ele nunca foi rico em dinheiro. Sua vida, desde pequenininho, não teve lugar para nascer, não é verdade? Seus pais não tinham recursos com abundância. Ele viveu uma infância e uma adolescência dentro de um lar onde ele teve que aprender a trabalhar no ofício do pai dele para sustentar a sua família, porque, segundo a tradição, o pai dele morreu logo. E quando ele foi pregar o evangelho, ele se mudou, é verdade, de Nazaré para Cafarnaum, mas a sua casa vivia abarrotada de gente, porque todos queriam cura divina, todos queriam uma palavra de conforto, todos queriam alguma bênção, eles procuravam a bênção de Deus e não o Deus da bênção. E nós sabemos perfeitamente que Jesus Cristo estava focado na sua missão, mas João declara no capítulo 7, no verso 5, que nem os irmãos acreditavam nele. Então a vida de Jesus Cristo foi passada dentro de uma condição muito simples e ao mesmo tempo com uma oposição e uma incredulidade dentro da sua própria casa. E Jesus Cristo fez algumas declarações que devem nos impressionar, porque ele disse inicialmente: o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça, o Filho do Homem não tem onde descansar, o Filho do Homem tem uma missão que não pode parar, o Filho do Homem está trabalhando e ele vai morrer trabalhando e vai ser nos próximos dias. Uma vez ele disse: eu não vim neste mundo para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou é esta: que nenhuma pessoa eu perca daqueles que Deus me deu, que o Pai me deu. Em outro momento, Jesus Cristo se deparou com um cego de nascença, e os discípulos perguntaram: quem foi que pecou, Senhor? Foi ele ou foi o pai dele, a mãe dele? Quem foi? Quem foi? Ele disse: nenhum nem outro. Essa cegueira dele não é resultado de pecado. É claro que ele tem uma vida de pecado, como todos os seres humanos têm, mas não foi isto que o fez nascer cego, foi para que nele se manifestem as obras de Deus. Interessante, né? Uma pessoa sofrer cegueira boa parte da vida, para que um dia ela se encontrasse com Jesus Cristo e ela se tornasse uma vida nova. Enxergando com os olhos do corpo, mas também enxergando com os olhos do coração. E Jesus Cristo disse assim: olhe, é necessário que nós façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia, pois vem a noite e ninguém pode trabalhar. Como vocês podem notar, mesmo que fora do contexto, nós estamos reunindo passagens que mostram que Jesus Cristo não tinha onde reclinar a cabeça, porque não interessava a ele juntar dinheiro para a poupança, não interessava a ele ter uma casa própria, não interessava a ele se apaixonar por uma mulher, casar-se e ter filhos, porque não era a sua vocação, não era a sua missão. Quando o apóstolo Paulo tratava dessa questão de família, ele disse: olha, eu queria que todo mundo fosse como eu, que me dedico exclusivamente ao ministério, mas quando a gente é casado, a gente tem que cuidar da família, a gente tem que cuidar das coisas do mundo, e a gente tem que cuidar das coisas espirituais também, e assim nós ficamos divididos.
que aconteceu com esta pessoa aqui, é que esta pessoa imaginou que ser um cristão seria uma coisa muito fácil, e não é. Por que não é? A salvação que Jesus Cristo proporciona é gratuita, porque Ele fez todo o trabalho. O nosso papel neste processo de salvação que se desenrola nas Escrituras, envolve muitas operações divinas em torno de nós e sobre nós. Mas o nosso papel é arrependermos-nos dos nossos pecados e crermos que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que morreu na cruz por nossa causa. Se nós temos essa decisão dentro do coração, se efetivamente nós lamentamos muito que um dia Ele tenha tido que morrer por nós, por causa da nossa condição espiritual fraca, desprezível, irrecuperável diante de Deus, e só por Ele mesmo que é possível que uma pessoa seja salva. A partir daquele dia em que a gente tomou esta decisão, nós nos tornamos, ou nós fomos tornados filhos de Deus, e é aí que começa o preço do compromisso. Qual é o preço do compromisso? Meus irmãos, para esta pessoa, parece que Jesus Cristo deu a entender que o preço do compromisso de ser crente é buscar o reino de Deus em primeiro lugar, 24 horas por dia. Buscar o interesse de Deus 24 horas por dia. Viver para a glória de Deus 24 horas por dia. Se você olha para as coisas que Jesus propôs, você pode virar umas páginas da sua Bíblia e ver Lucas 14, e você vai ver uma coisa interessante lá, nos versos 28, Jesus está contando um caso, não é? Mas vamos ler os versos 25 em diante, porque lá em Lucas 14, 25, ele diz: grandes multidões o acompanhavam, e ele voltando-se lhes disse: se alguém vem a mim, e não aborrece a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda a sua própria vida, o que diz o texto? Não pode ser meu discípulo. E ele explica, ele continua dizendo: e qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. E ele faz uma pergunta: qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Essa é uma proposta de negócio. Eu quero construir uma torre, eu preciso calcular se eu tenho fundos suficientes para terminar essa torre. Quando a gente confessa Jesus Cristo como Senhor e Salvador, a gente recebe isso como graça, mas a partir daí a gente começa a pagar. Pagar o quê? Como é que a gente paga? A gente paga sofrendo, sendo ridicularizados, mantendo a nossa vida, inclusive a vida íntima, a vida pessoal que ninguém mais conhece, mantendo esta vida compatível com a palavra de Deus. O apóstolo Paulo, por exemplo, usa alguns verbos estranhos para nós. Por exemplo, mortificai os feitos da vossa carne. O que é mortificar, doutor?
Mortificar é matar, mortificar é extinguir. Os vícios que nós amamos tanto, precisam ser extintos, eles não podem mais existir. Isso é difícil demais. Se nós tentássemos viver de maneira ascética, de maneira a controlar os nossos hábitos, de maneira a controlar e policiar a nossa vida, nós seríamos extremamente infelizes. Nós temos que dar graças, porque Deus, na sua infinita misericórdia, nos diz que nós devemos mortificar os feitos do nosso corpo mortal, mas ao mesmo tempo Ele diz que nos ajuda a fazer isso. Você não está sozinho quando você resolve entregar os seus erros contumazes, habituais ao Senhor, porque Ele te ajuda a vencê-los. Então, quem é mentiroso, para de mentir. Quem é egoísta, para de ser egoísta. Quem é cobiçoso, para de exercer a cobiça. Quem é uma pessoa impura, para com a sua impureza, e assim vai. Mas é difícil, existe um preço a pagar. Jesus Cristo, quando falou a respeito de 4 tipos de sementes que o lavrador, que o agricultor jogou na terra, lá em Mateus, no capítulo 13, ele contou de uma semente que caiu em solo rochoso. Mateus capítulo 13, verso 5, outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouco, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra, saindo porém o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Os discípulos não entenderam nada, aí à parte, eles pediram explicação do que significava isso, e Jesus Cristo, lá no capítulo 13 de Mateus, não é? Lá pelo versículo de número 20, Mateus 13, 20, ele diz assim: o que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, com entusiasmo. Que coisa boa, estou aqui, esse cristianismo é bom, é muito bom, ele me dá paz, ele sossega a minha noite, ele permite que eu viva melhor. Mas Jesus continuou dizendo: olha, esse que foi semeado em solo rochoso não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, em lhe chegando a angústia ou a perseguição, por causa da palavra, logo se escandaliza. Você consegue entender então por que muitas vezes uma pessoa entra por aquela porta tão animada, quer liderar a igreja, tem uma perspectiva, fala e tem uma desenvoltura enorme, e de repente o fogo se apaga na primeira pressão que sofre, no primeiro aborrecimento, seja com a própria igreja, seja no trabalho, seja em casa, seja na escola, a pessoa desaparece, a pessoa não acredita mais, a pessoa perdeu aquele brilho, perdeu aquela disposição de andar com Jesus Cristo. Tem muito desigrejado assim, se decepcionou com a própria igreja, se decepcionou com o pastor, se decepcionou com o irmão de fé, e foi parar em algum lugar que não acredita em mais nada, igreja é tudo igual. Vocês já não ouviram esse discurso? Solo rochoso. Mas a pessoa possivelmente diz assim: Senhor, eu vou te seguir onde for. Onde for. Mas tem uma segunda pessoa, e aqui é a inserção de Lucas. Lucas insere esta pessoa, porque
Jesus Cristo é que tomou a iniciativa de dizer: você, segue-me. Você, segue-me. Não foi a pessoa que disse: Senhor, eu vou te seguir. Foi Jesus que disse: segue-me. Ele falou isso com os seus primeiros discípulos, lembram? Vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Lembram? Eles deixando as redes, deixando a empresa do seu pai, eles foram atrás de Jesus e viveram com ele cerca de 1 ano e meio. Porque Jesus foi recrutando essas pessoas no decorrer dos seus 3 anos de ministério. E queridos irmãos, o que a pessoa disse? Se vocês olharem para 9:58, a pessoa disse assim: permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Olha, tem uma questão de família aí envolvida. Eu preciso honrar meu pai, eu preciso honrar minha mãe. É o 5º mandamento. Eu fui criado nessa tradição de obedecer à lei mosaica, e a lei mosaica fala de honrar meu pai e honrar minha mãe, e o Senhor está dizendo: vem, me segue, vem atrás de mim, anda comigo, aprende de mim. E meus irmãos, Jesus Cristo insistiu e disse uma coisa estranha para ele: deixa os mortos sepultar os seus mortos. Será que Jesus não tem coração? Vamos entender, em primeiro lugar, o que significa o pedido desse rapaz. Esse rapaz queria ficar do lado do pai dele até que o pai morresse. Quando é que o pai vai morrer? Quando é que o seu pai vai morrer? Ninguém sabe. Pode ser que o pai da pianista morra hoje. Não é? Caia duro aqui. Não é? Aí a transmissão acaba. Se Deus quiser, pode acontecer mesmo. Eu tive colegas pastores que estavam ministrando ceia, caíram duros. Deus é que controla isso. Agora, o rapaz queria seguir Jesus, todavia, ele queria seguir Jesus depois que ele visse o seu pai ser sepultado, depois que, segundo a tradição judaica, ele tivesse um luto de 30 dias, depois que ele, desses 30 dias, fizesse uma refeição com todos os enlutados, recordando com a memória do falecido, aí ele ia procurar Jesus. Tem gente que acha que pode ir levando Jesus em banho-maria até as tradições familiares, até o peso da cobrança de casa, o peso da cobrança da cultura, o peso do jeitão que a sociedade vive, ser tirado do seu ombro para depois seguir Jesus. Parece que é isto que acontece com este homem, porque Jesus disse assim: olha, você tem vocação para pregar o reino de Deus, você tem boa fala, você tem capacidade de transmissão, de comunicação, você é uma pessoa que tem a oportunidade de pregar o evangelho, porque no final do verso 60, ele disse assim: os mortos, os sepultaram os seus mortos, deixa eles, tu porém vai e prega o reino de Deus, porque esta pessoa tinha uma capacidade para pregar, todavia estava dizendo: espera aí, eu posso fazer isso,
Mas eu posso fazer isto depois que eu resolver as coisas que me concernem, especialmente cuidar do papai, cuidar para que ele não sofra, ou se ele vier a sofrer, tratá-lo com dignidade para que ele vá à sepultura. E Jesus Cristo não está dizendo para o rapaz não ir no enterro do pai dele. Jesus Cristo está dizendo assim: olha, quem não tem a revelação do reino de Deus, que cuide das tradições de sepultamento do seu pai. Quem faz questão de todas essas celebrações, que cuide do enterro do seu pai. Nada impede que você vá ao enterro do seu pai, e que lá você participe da tristeza da família inteira. Mas não há tempo, nós não estamos nesta vida. Jesus Cristo está dizendo, porque ele está prestes a morrer, dali a algumas semanas ele vai morrer. Não há tempo para que nós procrastinemos. Não há tempo para procrastinação. Se você é crente, você tem que começar a falar do reino de Deus ontem. Hoje já é muito tarde. E nenhum de nós tem o direito de dizer: espera aí, eu vou na igreja, eu cultuo a Deus, eu faço uma louvação que me emociona, mas na segunda-feira eu sou outro. Na segunda-feira eu tenho que cuidar da minha vida, eu tenho que sustentar a minha família, eu tenho que ser zeloso no meu trabalho, eu sou obrigado a dizer que meu chefe não está quando ele está, para não perder o emprego, eu vou ter que sobreviver. Não, você quer ser discípulo? Você quer ser discípulo? O expediente é, você tem o reino de Deus para pregar. Isso dói. Aconteceu uma coisa muito interessante com os discípulos. Os discípulos ficaram com medo da perseguição quando Jesus foi para a cruz, não foi? Eles começaram a se reunir, sim, para ajudar mutuamente uns aos outros, mas eles ficavam de porta fechada. Possivelmente um deles ficava de vigilância. Agora, não tem ninguém agora, pode sair, porque agora não tem ninguém aqui na rua, dá para sair, tranquilo. E eles ficavam ocultos, eles ficavam em oração, eles talvez não tivessem entendido claramente a situação. Jesus Cristo tinha mesmo aconselhado que eles se refugiassem, e eles não estavam entendendo ainda a ressurreição de Jesus Cristo direito. A situação deles era muito difícil. Mas Jesus disse para eles: fiquem em Jerusalém até que vocês sejam revestidos de poder. Quando vocês forem revestidos de poder, vocês serão minhas testemunhas, tanto aqui em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. E sabe o que aconteceu? Quando o Espírito Santo desceu, e Lucas conta isso em Atos, quando o Espírito Santo desceu, aqueles homens ficaram valentes, porque as autoridades disseram: de onde vem essa ousadia? Porque os apóstolos chegaram na frente do tribunal judaico e disseram assim: vós o matastes, a responsabilidade é de vocês, vocês mataram a Jesus Cristo, Filho do Deus eterno. Sabe aquela coragem, aquela ousadia do passado? Está presente, é só a gente fazer uso dela. Quando a gente se enfia na mão do Senhor, quando a gente anda com o Senhor, a coragem para dizer ao mundo que nós somos crentes aparece. Quando vêm as ordens mais absurdas
para a gente descumprir a moral, para a gente descumprir a ética, em nome da permanência no emprego, nós sabemos que nós temos um Deus maior que o nosso chefe. Nós sabemos que nós temos um Senhor que, mesmo que nos despeçam, não nos desampara, não tira de nós o seu sustento, não tira de nós a sua graça. Então, quando Jesus Cristo te disse: segue-me, tire as coisas que são prioridade para você, que estão nesta terra e que vão ficar aqui, e coloque o reino de Deus na frente. Coloque o Senhor Jesus Cristo na frente. Você não vai se arrepender disso. Você vai experimentar o poder do Evangelho todo dia, porque todo dia será uma guerra santa. A terceira pessoa também foi como a primeira e disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Eu vou, Senhor, eu vou. Mas sabe, eu tenho a minha mulher, tenho os meus filhos, tenho a minha sogra, tenho o meu sogro, o meu pai, a minha mãe, eu tenho os meus filhos, eu tenho os meus primos, eu tenho os meus cunhados, e eu queria passar com eles, eu queria olhar para eles uma última vez, eu queria pedir perdão para quem eu não pedi, eu queria me reconciliar com todo mundo antes de entrar nisto. Eu queria resolver os meus relacionamentos, eu queria resolver os meus negócios antes, eu queria, Senhor, deixar para trás o meu passado em paz. Jesus Cristo olha para ele e diz assim: você já viu, estou falando nas minhas palavras, eu estou interpretando o texto, não é? Dramatizando o texto. Você já viu alguém arar em linha reta olhando para trás? Pois é, não dá, né? E não dá mesmo, porque você encontra na terra torrões de terra que são mais macios e torrões de terra que são mais duros. Se você está com aquela lâmina e o animal está puxando, e você olha para trás, o animal vai para onde quer, e você acompanha o animal. Você não acompanha a sua linha de raciocínio, a sua forma de arar o campo. Você perde a noção de todas as coisas. E diante de uma terra macia, vai bem, mas diante de uma terra dura, possivelmente o arado se desvie para um lugar mais macio. Vocês estão entendendo como é que é? A figura que Jesus Cristo usou, ela mostra exatamente o fato de que uma pessoa que assume o compromisso de ser um discípulo de Jesus Cristo e fica lembrando do passado: eu era feliz e não sabia, antes de ser crente eu tinha tudo, eu podia ir a qualquer lugar, eu não tinha o Espírito Santo cutucando a minha consciência. E Jesus Cristo disse assim: pessoa assim não é apta para o reino de Deus, está reprovada. Porque quando Jesus Cristo mirou na cruz, ele não desviou seus olhos da cruz, bem que o diabo tentou fazê-lo comer pedra transformada em pão, o diabo tentou fazê-lo se apinchar de um precipício,
do pináculo. O diabo tentou fazê-lo senhor de todas as almas. O diabo jogou os escribas e fariseus diante dele. Os discípulos de Jesus Cristo decepcionaram Jesus muitas vezes. Vocês não têm fé, ô geração incrédula e perversa, até quando eu vou ficar com vocês? Mas a Bíblia diz que os discípulos que Jesus ganhou para si, Ele os amou até o fim. E por eles deu a vida. E foi Ele que disse: eu não rogo pelo mundo, eu rogo por aqueles que me deste. Não só estes que ouviram a Tua palavra a partir de mim, mas aqueles que vão ouvir a Tua palavra por meio deles. Eu não peço que o Senhor os tires do mundo, mas eu peço que o Senhor os livre da maldade, que eles sejam preservados no meio das lutas. E para os discípulos ele disse assim: olha, me chamaram de Beelzebu. Não pensem que com vocês vai ser diferente. Vão chamar vocês de Beelzebu. Mas não temam aqueles que podem matar o corpo, temam aquele que pode matar o corpo e lançar a alma no inferno, temam a Deus. Então, diante desta situação toda, eu fico pensando que este homem aqui seria bem comparável àquela semente que caiu entre os espinheiros. Ela cresceu, mas os espinheiros também cresceram. E quando Jesus explicou essa situação, ele disse assim: olha, a pessoa está dividida. Uma hora ela adora a Deus, outra hora ela adora o mundo. Uma hora ela quer confiar em Deus, outra hora ela se desespera e quer confiar nas suas próprias soluções. E ele disse: uma pessoa dessas não frutifica, uma pessoa dessas não é apta para o reino de Deus. A grande questão para nós hoje é: onde é que nós estamos? Será que nós somos uma dessas pessoas aqui? Tomara que não. Tomara que não. Nem aquela pessoa que pensa que o Evangelho deve ser vivido apenas na base do entusiasmo, nem aquela pessoa que primeiro quer tratar das suas questões e depois pensar no Evangelho, nem aquela outra pessoa que definitivamente está dividida entre servir a Deus e servir a si mesma. Esse sermão é para mim. Eu tenho que pensar em mim nessa hora, e você tem que pensar em você. Você já aceitou Jesus Cristo mesmo? A exortação da palavra é: pague o preço. Que preço? O preço de ser salvo? Não, esse você não paga. Você recebe a salvação. O que você paga? Você paga o expurgo daquele lado que ofende a Deus. Você paga o preço de ser não uma vítima da sociedade, mas uma excentricidade para a sociedade, porque a sociedade não suporta a mensagem do Evangelho. E eu te desafio, em nome de Jesus, a colocar a sua vida diante do Senhor. Você não vai se arrepender disto.